Começou com os espasmos, né? Ele tinha 1 ano e 2 meses. Até 1 ano e 2 meses ele era uma criança normal. Corria, ele brincava, ele andou precoce, ele começou a falar algumas palavras precoce e começou com os espasmos bem sutil. E nós levamos na pediatra, a pediatra falou que era normal. Só que aí, coração de mãe, né, sempre fala mais alto, eu busquei um novo profissional e aí nós fizemos um eletro, acusou epilepsia. Já vai fazer 7 anos aí que a gente está nessa luta, né? Ele tinha as crises constantes, né, um número absurdo, chegou a ter 80 crises num dia. Às vezes ele tinha crises e espasmos a cada 5, 10 minutos. Teve momentos que ele teve crises fortes e sequenciais que chegou até a parar de falar. Ele deixou de andar, a cada crise muito forte ele foi regredindo. Entrou meio que em desespero aí, de não ver evolução naquilo, né? A gente passou por 3 médicos em Santos, nenhum deles deu o diagnóstico real que era epilepsia refratária, mas associada à síndrome de West. Epilepsia é um transtorno onde você tem uma descarga elétrica em uma área ou no cérebro inteiro. E isso provoca ou movimentos ou alterações cognitivas. No caso especificamente do Vitor, a refratariedade a gente classifica ela quando você tem a utilização de 2 medicações de classes diferentes, 2 antiepiléticos utilizados em dose plenas, isolados ou em associação, e que você mantém ainda as crises convulsivas. O professor Vitinho tomou em torno de 18 marcas de remédio. Foi descoberto muito tarde o diagnóstico, né? Ele já estava com 2 anos e 8 meses. Logo depois migrou para uma síndrome chamada Lennox-Gastaut, que é uma síndrome mais grave. Ele tinha as crises dormindo, todas as vezes que ele dormia, e tinha as crises acordado, né? Que jogava ele no chão a qualquer momento, ora almoçando, ora brincando. Ele tem algumas marquinhas na cabeça e aí até aí a gente foi buscar um capacete. A gente não parou 1 minuto, né? Tem umas pastas enormes de todos os exames. Foram 5 anos praticamente de crises diárias. Quando a gente identificou o problema, a gente passou a buscar o que tinha de melhor para proporcionar uma qualidade de vida melhor para ele. E a gente queria alguém que realmente prescrevesse. A gente só foi conseguir a prescrição da cannabis no 6º médico. Você tem um sistema próprio chamado sistema endocannabinoide. E esse sistema ele faz uma regulação retrógrada. O neurônio, no caso dele, vamos falar da epilepsia, você tem uma substância em excesso, por exemplo, e o neurônio pós-sináptico ele avisa o pré. E isso faz uma homeostase, faz um equilíbrio. Você tira a excitação neuronal, que é uma das causas que provocam a crise convulsiva. O canabidiol, ele atua no receptor chamado 5-HTL1, que está relacionado com o controle da ansiedade. Ele também atua nos receptores vaniloides, que são receptores que utilizam para dor aguda. E aí a gente tem algumas diferenças entre os canabinoides. Então, no receptor onde o THC ele é agonista é quando você provoca uma ação, né? Ele entra lá, que é o que dá o efeito psicoativo, né? O famoso baratinho, a onda da maconha. Já o canabidiol, ele é antagonista. Ele ocupa esse receptor e vai fazer com que o THC não tenha uma ação nele. O canabidiol, o CBD, ele não tem nenhuma ação psicoativa. E a associação desses canabinoides e a atuação que eles têm nos neurônios é que faz com que você consiga controlar uma infinidade de doenças. O CBD ele serve para epilepsia, ele serve para espectro autista, ele serve para Alzheimer, ele serve para Parkinson, ele serve para dor crônica. Ele atua num sistema próprio que promove o equilíbrio de outros sistemas. O sistema endocannabinoide é como se ele fosse o maestro. Ele vai reger a orquestra do seu corpo. Ele vai fazer com que outros sistemas toquem todos eles a mesma música. Começamos com uma determinada marca, depois fomos evoluindo, e aquele toma hoje altamente concentrada
foi a que nos deu a garantia de que esse era o caminho. Nós começamos em março de 2017. E em outubro a gente percebeu que ele não estava tendo mais as quedas. Então a gente começou a reduzir o uso de capacete nele, que até a gente tirou. Aí começou a estabilizar, ele começou a ter mais ordem no caminhar, mais equilíbrio, começou a falar melhor. Tudo isso foi reflexo do uso do canabidiol. As 80 crises diárias foi diminuindo para 70, para 60, para 40, para 30. E foi diminuindo, aí foi espaçando a cada 3 dias. Em julho, despencou assim, zerou. Mês inteiro de julho, zerou. Agosto, zerou. E de lá para cá, foi zerando. A gente escutou diversas vezes, isso não vai ter cura, mas a gente buscou sempre melhorar e conseguimos. Durante 1 ano e pouco ele ficou sem crise nenhuma. A escola até surpreendeu quando viu, a gente passou a levá-lo sem a cadeira, porque o Vitor não tinha condições de ficar em pé. Ele não conseguia, ele dava 2 passos e caía. E aí a gente começou a fazer com que ele fosse sem a cadeira. O Vitor hoje ele consegue ter atenção frente às atividades, os jogos, interage com a gente, professores também, em festa também, né? Ele se diverte bastante, que antes ele sempre ficava lá no cantinho dele, sentado. O canabidiol deixa ele mais centrado, entendeu? Faz com que aumente o poder, a capacidade dele em prestar atenção e de assimilar e gravar as coisas. Melhora a comunicação. Eu acho que no fundo o que acontece é isso. Quando foi em novembro, foi um presente de Natal, quando eu fui buscar o resultado, e a médica falou que o eletro dele estava limpo. O neurologista que nos atende falou: a evolução que a gente vê no Vitor é fantástica. Ele vai ter a crise, porque não deixa de ser epilético. Uma criança, um adulto não deixa de ser epilético. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai ter espaçadamente. Anne de Bortoli, 5 anos, é a minha filha. É portadora de patologia muito rara e que, dentre os sintomas, tem crises convulsivas resistentes a todas as medicações possíveis no país. Correto. Justifico a solicitação de canabidiol baseado nos itens acima. O ofício da Anne, acho que startou assim uma demanda social muito grande, que outras pessoas se identificaram com o mesmo problema e acabaram correndo atrás. E essa demanda social acabou pressionando a sociedade e a Anvisa a se posicionarem, né? Inclusive o Conselho Federal de Medicina também. No começo, lá atrás, realmente era absurdamente proibido. Então, assim, foi muito difícil esse primeiro contato com a Anvisa, esse primeiro contato com a Receita Federal. De lá para cá, enfim, muitas coisas aconteceram, muitos avanços. E esse documentário, ele tem sido uma ferramenta muito importante para abrir essa discussão em lugares super conservadores, onde não seria possível a gente falar de maconha. E aí eles fizeram uma RDC lá, modificaram, e aí hoje, quando você faz a importação com o ofício da Anvisa, você recebe na porta de casa por correio. 2 formas legais de se conseguir a medicação. A primeira é o que a Anvisa preconiza, que é a medicação importada. O processo que os governantes hoje submete, né, através da Anvisa, ele é meio que moroso. Hoje está demorando em torno de 50 a 60 dias essa resposta da Anvisa. Poderia ser mais ágil, sim, e mais fácil de acesso para quem tem menor poder aquisitivo. Quando você precisa fazer uma alteração qualquer, você tem que entrar com uma nova solicitação de autorização de importação, né, no caso, reimporta. Quando é feito pelo Estado ou pelo município, demora em torno de 3 meses o processo de compra do remédio. Então eu mandei em março para ele poder receber em junho. Deram um aval para comprar, estamos em
final de setembro, e o remédio ainda não chegou. E assim, a gente está com um frasco e a gente teve que reduzir as doses do Vitor. Isso interferiu, porque quando ele estava tomando uma dose, passou a tomar menos, ele teve uma queda na evolução, né? Quer dizer, se a gente não tem essa medicação para dar durante esse período, interrompe o tratamento. Hoje a gente está assim, desesperado porque a gente não pode comprar, porque já foi comprado. Então a gente está com 0 na Anvisa. Então a gente não pode, mesmo se a gente tivesse dinheiro para comprar, a gente não pode comprar. Existe uma associação no Brasil, tá, que através de uma liminar, ela consegue fazer o que chama-se de cultivo coletivo. Você se associa nessa associação e uma vez que você se torna membro, você tem direito a comprar a medicação dentro do dispensário. Também você precisa ter uma receita, você precisa ter um relatório médico, mas não há necessidade de encaminhar nada para a Anvisa. A Brás começou em 2014, a gente começou a lutar pelo importado, eu junto com Catiele, Margarete e muitos outros pais. E em 2015 a gente percebeu que o dólar estava muito alto, foi na época da Dilma, que o dólar chegou a R$4, e aí disparou o preço, e a gente ficou sem condições de estar importando. A Brás a gente começou ilegalmente, eu cultivei, eu comprei do tráfico durante 2 anos. E a gente ficou juntando documentos, né, para que a gente pudesse ter provas de que aquilo ali era benéfico, né, estava fazendo bem. E eu coletei provas, coletei a documentação exigida pela Anvisa. Em janeiro de 2017 a gente conseguiu dar a entrada. Enquanto antes disso era ilegal, então eu podia ter sido preso. A decisão saiu em abril de 2017, a gente só podia atender 150 pessoas, mas a gente já estava atendendo 400 pessoas. No início a gente achava que era a Anvisa, o nosso inimigo, e o governo federal queria que regulamentasse isso. E hoje a gente percebe que é o oposto, né? A Anvisa quer regulamentar e o governo é o oposto. A gente está vendo pessoas que estão sofrendo, que poderiam ter sintomas aliviados de forma mais rápida e a gente não consegue fazer isso porque o trâmite burocrático não permite que a coisa ande. Não acho que a Anvisa ela dificulta, entendeu? Porque não depende, eu acho que somente dela. Mas eu acho que se ela e outras pessoas tivessem assim, um pouco mais de sensibilidade, participasse mais do debate, eu acho que a gente conseguiria encontrar fórmulas de fazer as coisas funcionar de uma forma mais efetiva. O ideal, lógico, seria plantar aqui, fazer o remédio aqui e ter distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Se a gente tem uma produção no Brasil, onde a gente possa utilizar luz natural, ventilação natural, aí sim, aí o preço cai mais ainda. Mas eu não acredito que a gente vá conseguir nesse momento isso. Eu acho mais fácil a gente trazer a matéria-prima de fora e montar o remédio aqui do que plantar aqui. Todas as importadoras, os valores são os valores altos. Aí depois tem o frete, né? Então assim, tem taxa, algumas cobram taxa, outras não. Então assim, é um custo alto, nem todo mundo consegue. Os dois têm propriedades medicinais para coisas diferentes e muitas vezes eles precisam estar em conjuntos para ter o que a gente chama aí, com outros canabinoides, o efeito entourage, o efeito cognitivo. Vou dar 2 exemplos. Para ansiedade, tá, a gente considera o THC como ansiogênico, como produtor de ansiedade, enquanto que o canabidiol a gente considera ele como um ansiolítico, ele vai reduzir a ansiedade. Numa outra doença, que é o glaucoma, que é uma doença que você tem um aumento da pressão intraocular, o canabidiol pode piorar os efeitos do glaucoma. Já o THC, ele está indicado para redução da pressão intraocular. Os dois têm propriedades medicinais, de forma isoladas, e quando eles estão juntos, você amplia muito mais as opções terapêuticas. O THC pode fazer bem para alguns sintomas, né?
Mas o que a gente vê em evidências de literatura, quando você compara o THC com os outros produtos disponíveis no mercado farmacológico, todas as outras estratégias farmacológicas, elas superam, né, de maneira muito significativa esses efeitos do THC. O THC é o princípio ativo que causa o prazer e ao mesmo tempo causa essas alterações negativas de longo prazo na pessoa. Ao longo do tempo, quanto mais a pessoa faz uso da maconha, piores os prejuízos cognitivos devido à ação do THC, né? Porque ele vai aos poucos danificando, né, a comunicação entre os neurônios, dificultando aí funções importantes cognitivas e emocionais do paciente. A forma inalada, você tem um efeito mais rápido, mas por um tempo menor. A questão de fumar, ela não é indicada para o tratamento, embora algumas pessoas utilizem. Não é tanto pela flor. Você inalar uma fumaça quente, ela provoca alterações na orofaringe, assim como cigarro, charuto, cachimbo. Então não seria o ideal. Maconha para mim era uma palavra demoníaca. Era assim, tinha uma visão absolutamente fechada. Eu fico me defendendo, né? Era por conta da falta de informação. E eu acredito que boa parte da sociedade hoje ainda tem esse preconceito por conta da falta de informação. Que quando você informa, o preconceito cai. Eu era bem preconceituosa, muito. Não sei se é porque via alguns amigos, né, se desvirtuarem, mas não era por causa da planta, e sim por causa de outras substâncias que eles usavam. Eu levanto a bandeira assim, meu marido levanta a bandeira assim, e a gente sabe o quanto essa planta é importante, e não só para epilepsia. Eu nunca usei, tinha uma visão antes e agora é outra. Até brincam com a gente, falam, rapaz, nós vivemos num mundo, né, nosso bairro, muita gente fumava, a gente nunca fumou, e agora eu vou usar a maconha para medicamento. Eu digo, sim. Isso é paradigma, né? Tá na hora de quebrar. Eu fui treinado para resolver as coisas operando, não fui treinado para resolver as coisas com medicação, muito menos com gotinhas. E eu tive alguma dessas crianças que começaram a apresentar melhoras que eu não conseguia entender o porquê que estava acontecendo. E de repente uma dessas famílias me procura, que a criança, a filha deles, teve uma pneumonia, estava internada, foi para a UTI. Na UTI não deixaram dar a medicação fitoterápica. E aí deu uma apertada. Eu falei, olha, eu não sei que medicação que vocês estão dando, não tem como ir lá falar. E aí o pai não aguentou, falando, nós estamos dando um óleo à base de cannabis. Aquilo foi quase que tomar um soco no estômago para mim. Eu falei, vocês estão dando maconha para criança? Para mim, maconha era sempre uso adulto, era um outro foco. Mas me intrigou, porque realmente essa criança tinha melhorado na época. Optamos pela alta dela para o quarto, mas que se ela continuasse convulsionando como estava, ela voltaria para a UTI. A família começa a dar o óleo, não foi uma coisa instantânea, a coisa foi reduzindo gradativamente, a gente foi postergando esse retorno para a UTI, até que realmente as crises cessaram. E foi aí que eu falei, meu, agora que eu vi o milagre, eu não posso mais esconder o santo. Cadê o Vitor Gabriel? Então meu filho hoje é a experiência viva, que o negócio deu certo. Vale a pena quando você recebe uma ligação, partindo de uma mãe dizendo que a filha de 10 anos está sabendo que a festa de aniversário é para ela. Sabe? E eu espero, entendeu, que a sociedade e os médicos, que os médicos se interessem mais pelo assunto, que a sociedade pressione mais seus órgãos representativos para que esse sonho possa ser alcançado. Meu guri, olha aí, Vitinho, meu guri, olha lá, meu guri.